Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Lades Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite calcular vigas em balanço. Veja que ela é composta por três tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que o usuário precisa preencher são essas daqui da entrada de dados. E após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que você pode consultar aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Veja que aqui embaixo nós temos algumas ilustrações indicando situações onde estão presentes vigas em balanço. Aqui nessa primeira situação nós temos uma viga contínua com esse trecho em balanço. E aqui nós temos uma viga em balanço ligada a esse pilar de elevada rigidez. Por hipótese, a planilha calcula a viga em balanço considerando um engastamento perfeito nessa ligação. Só que na prática, nunca teremos um engastamento perfeito. O comportamento dessas ligações aqui irá se aproximar da de um engastamento perfeito quanto maior for sua rigidez. Agora veja bem, vou apresentar para vocês alguns dos resultados gerados pela planilha. Nessa célula aqui, por exemplo, é informada a quantidade de barras de aço da armadura longitudinal superior, que no caso é a armadura negativa. E aqui é informada a quantidade de barras de aço da armadura longitudinal inferior, que no caso é a armadura construtiva, utilizada para fixar os estribos. Nessa célula é informada a área de aço da armadura de pele para cada face lateral da viga. A armadura de pele é aquela que nós posicionamos aqui nas faces laterais da viga para combater os esforços gerados pela retração do concreto e também gerados pela variação de temperatura. Nessa célula aqui é informada a quantidade de barras de aço dessa armadura de pele para cada face lateral da viga. Veja que se você tiver qualquer dúvida sobre o que significa cada uma dessas células, basta posicionar o cursor do mouse sobre elas que irá aparecer esse balãozinho contendo informações sobre a célula em questão. Aqui embaixo são feitos alguns cálculos referentes à armadura transversal, que é a armadura composta por estribos. Nessa célula aqui é informada a área de aço da armadura transversal por metro. E aqui é informada a área de aço mínima da armadura transversal. Veja que esse valor aqui é negativo. Um valor negativo significa que uma viga com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, o próprio concreto dessa viga é capaz de resistir sozinho ao esforço cortante máximo de cálculo. Então, nesse caso, teoricamente, não seria necessário a utilização de armadura transversal. Só que por segurança e também porque é exigido pela NBR 6118/2014, é adotada a área de aço mínima para a armadura transversal, que é informada nessa célula. Aqui nós temos o espaçamento entre os estribos associada a essa área de aço, e aqui nós temos o espaçamento entre os estribos associada a essa área de aço mínima. Como o valor dessa área de aço aqui deu negativo, então esses dois espaçamentos são iguais. É adotado o espaçamento associado à área de aço mínima para toda a viga. Aqui nós temos a força cortante correspondente à armadura mínima. Quando esse esforço cortante máximo de cálculo aqui é inferior à força cortante correspondente à armadura mínima, nós teremos um valor negativo para essa área de aço, o que significa que para toda viga nós iremos utilizar a área de aço mínima. Nos trechos da viga onde o esforço cortante de cálculo é superior a essa força cortante aqui correspondente à armadura mínima, nós adotamos esse espaçamento aqui entre os estribos. E no trecho da viga, onde o esforço cortante de cálculo é inferior à força cortante correspondente à armadura mínima, adotamos o espaçamento correspondente à área de aço mínima. Aqui embaixo são feitos alguns cálculos referentes à ancoragem dessa armadura aqui negativa. Então veja bem, para determinar o comprimento dessas barras de aço da armadura negativa, nós podemos fazer a decalagem do diagrama de momento fletor.
Então o valor da decalagem desse diagrama é informado nessa célula aqui. Nessa célula de baixo é informado o comprimento de ancoragem básico. Então com esses dois valores aqui, você consegue fazer a decalagem do diagrama de momento fletor e dessa forma determinar o comprimento mínimo das barras de aço dessa armadura negativa. Aqui nessa outra célula é informado o comprimento de ancoragem necessário considerando a utilização de ganchos e a área de aço efetiva da armadura negativa. Conforme está informando aí no balãozinho, a presença do gancho permite reduzir em até 30% o comprimento de ancoragem básico, conforme informado lá no item 9.4.2.5 da NBR 6118/2014. Aqui embaixo são feitos alguns cálculos referentes à flecha da viga, no caso ao deslocamento sofrido aqui pela extremidade livre do balanço. Então, por exemplo, nessa célula é informada a flecha máxima imediata. Nessa outra célula aqui é informada a flecha diferida devido ao fenômeno da fluência. E nessa última célula é informada a flecha máxima, que corresponde à soma dessas duas aqui de cima, a flecha máxima imediata e a flecha devido à fluência. O cálculo dessa flecha é feito considerando a possibilidade de fissuração do concreto. Então, se por acaso esse momento fletor aqui, que é o momento de fissuração da viga, for inferior ao momento fletor negativo máximo para a combinação rara de serviço, isso irá provocar uma fissuração na viga. E a fissuração, por sua vez, provoca uma redução da rigidez dessa viga. Então, essa flecha que é calculada considerando a rigidez equivalente, que é informada aqui nessa célula. Essa rigidez equivalente considera a perda da rigidez sofrida pela viga devido à fissuração do concreto. Antes de mostrar as verificações que são feitas, veja que o cálculo dessa flecha foi feito considerando a combinação quase permanente de serviço. Então vamos lá, vou apresentar para vocês agora algumas das verificações que são exigidas pela NBR 6118/2014 e que são feitas aqui pela planilha. É feita a verificação em relação à instabilidade lateral. É feito também a verificação se a armadura longitudinal calculada aqui para essa viga em balanço não ultrapassa a armadura longitudinal máxima imposta pela NBR 6118/2014. No caso, a área de aço dessa armadura longitudinal não pode ultrapassar 4% da área da seção transversal da viga. Aqui embaixo é feita a verificação da segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto. Essa segurança estará garantida se essa força cortante máxima de cálculo aqui for menor ou igual à força cortante resistente de cálculo, que é esse VRD2. Aqui é verificado se a flecha máxima total é menor ou igual à flecha máxima admissível. Aqui é feita a verificação do espaçamento dos estribos. É verificado se o espaçamento calculado aqui para os estribos não ultrapassa o espaçamento máximo imposto pela NBR 6118/2014. É verificado também se o espaçamento entre os ramos dos estribos não ultrapassa esse valor máximo aqui, também prescrito pela norma. Se por acaso esse espaçamento calculado aqui ultrapassar esses espaçamentos máximos prescritos pela norma, o que você deve fazer? Você deve adotar o espaçamento para os estribos menor ou igual a esse valor informado aqui nessa célula. Aqui é feita a verificação da bitola dos estribos. De acordo com a NBR 6118/2014, a bitola dos estribos não pode ser inferior a 5 mm e também não pode ser inferior ao valor que você obtém dividindo a largura da viga por 10. É verificado também aqui se a largura da viga é maior ou igual a 12 cm e se é menor do que 5 vezes a altura útil. A altura útil é esse valor que nós informamos aqui na entrada de dados,
que corresponde à distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura tracionada. E aqui embaixo é feita a verificação do domínio de deformação. Para garantir um adequado comportamento dútil em vigas de concreto armado, a posição da linha neutra no estado limite último deve obedecer à condição de que a razão entre a altura dessa linha neutra dividida pela altura útil deve ser menor ou igual a 0,45. No caso, essa condição deve ser obedecida para concretos com até 50 MPa. Então, depois de calcular, de realizar o dimensionamento dessa viga em balanço, se você quiser consultar o memorial de cálculo, basta vir aqui nessa outra aba. E aqui está o memorial de cálculo com passo a passo de todos os cálculos que foram realizados pela planilha. Está travando um pouco porque tem muitas equações e também algumas ilustrações. Mas enfim, se você for um estudante de engenharia e não souber como calcular uma viga em balanço, se você vier aqui nesse memorial, você vai ter o passo a passo de como é feito esse cálculo. E se por acaso você quiser entregar o memorial de cálculo de uma viga em balanço junto com o projeto que você desenvolveu para o seu cliente, você pode também vir aqui e conseguir esse memorial. Para gerar esse memorial em formato PDF, basta clicar nesse botão aqui. Então, após alguns segundos, é gerado esse memorial de cálculo em formato PDF com passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. Como eu disse, é bastante útil para o estudante que gostaria de aprender como é feito o cálculo de uma viga em balanço. E também é útil para o profissional que pode entregar esse memorial junto com o seu projeto para o cliente. Se você quiser salvar esse memorial, basta vir aqui em salvar como e escolher o local onde você gostaria de salvar. Você pode salvar aqui, por exemplo, na área de trabalho. Vou colocar viga V1, por exemplo. Você pode colocar o título que você quiser aqui. Depois clique em salvar. Aí veja que ela foi salva aqui na área de trabalho.